Duas vezes o arcanjo Miguel enfrentou Satanás, a primeira em relação ao corpo de Moisés. No verso 9 de Judas, descreve-se um evento que não é encontrado em nenhum outro lugar na Bíblia. Miguel teve um conflito com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas o que isso envolveu não está definido. O versículo 9 de Judas diz: "E mais o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda." Este evento é narrado em Judas, e não é improvável que Satanás quisesse conhecer o local para que pudesse mandar construir um santuário lá. Assim, Israel poderia se voltar para a adoração idólatra dos ossos de Moisés. Como representante angelical do povo de Israel, Miguel se esforçaria para preservar o povo desse tipo de idolatria, mantendo em segredo o local de sepultamento. Moisés foi impedido de entrar na terra prometida devido à sua desobediência nas águas de Meribacoade. Ele conduziu os israelitas até a própria fronteira de Canaã e teve um vislumbre da terra, mas não lhe foi permitido entrar nela. No fim da vida de Moisés, Deus permitiu que ele desse uma olhada na terra pela qual havia deixado o Egito. Moisés subiu o Monte Nebo nas planícies de Moabe até o topo de Pisga, e ali terminou. Deus queria Moisés em casa, e ele entregou seu espírito. Moisés morreu, e de acordo com a palavra do Senhor, após a morte vem o sepultamento, como no caso de Moisés. No entanto, o versículo 6 contém uma das declarações mais notáveis sobre o grande chamado de Moisés. Deuteronômio 34, versículo 6: "E o enterrou no vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, mas ninguém sabe o seu lugar de sepultura até hoje." Moisés é o único indivíduo na Bíblia que Deus pessoalmente sepultou. Você sabia disso? O Senhor então escondeu o túmulo. O que o motivou a fazer isso? Porque aquela sepultura teria se tornado um santuário. Mas o ponto crucial é este: mesmo que Miguel seja um arcanjo, ele ainda não se atreveu a falar com reprovação àquele que governa no reino dos demônios, deixando todas essas repreensões para Deus. Miguel, o arcanjo, é representado na Bíblia nos livros de Daniel, Judas e Apocalipse como um anjo guerreiro que luta em combates espirituais. A palavra arcanjo significa anjo da mais alta patente. A maioria dos anjos na Bíblia é descrita como mensageiros, enquanto Miguel é representado em 2 livros como contendendo, resistindo ou enfrentando espíritos malignos e principados. Miguel é o nome do arcanjo. Esse nome suscita a pergunta: quem é comparável a Deus? Miguel é apresentado a nós pelo profeta Daniel. Miguel recusou fazer julgamentos de forma presunçosa, e em vez disso, ele simplesmente anunciou a repreensão do Senhor. Essa repreensão utiliza a linguagem idêntica àquela encontrada em Zacarias 3, versículo 2, na qual o Senhor repreende Satanás por suas acusações contra Josué, que era o sumo sacerdote. Apesar de possuir uma autoridade significativa, Miguel continua mostrando total submissão ao Senhor. Os anjos justos têm uma hierarquia, ou são submissos à autoridade. Quando consideramos o quão poderoso é Miguel, torna-se ainda mais impressionante e maravilhosa a submissão do arcanjo. É claro ver que o ato de se submeter nunca pretende despojar um indivíduo de suas forças, propósito ou valor. Mesmo Miguel, o arcanjo, não lutou contra o inimigo com base em sua própria autoridade, mas falou em nome do Senhor. Miguel considerou seu ofício e posição com reverência. Lúcifer havia sido criado como a criatura mais elevada antes de sua queda. Satanás parecia ter desfrutado dos privilégios mais significativos já concedidos a uma criatura. Satanás pertence à classe dos querubins, seres angelicais que provavelmente estão entre a classe mais alta e a ordem mais elevada, cheios de sabedoria e perfeição na beleza. As expressões "ou você tinha o selo da perfeição" e "o cheio de sabedoria e perfeição na beleza" o indicam que ele era o maior de todas as criaturas. A linguagem figurativa deste verso fala de sua perfeição exímia. Ele não era apenas um líder ungido, mas também foi chamado 2 vezes de querubim guardião e cobridor. Isso pode se referir ao seu papel como guardião, uma guarda de honra e proclamador da presença gloriosa e santidade de Deus. Parece que ele estava na própria presença de Deus,
pois ele andava no meio das pedras de fogo. Perfeição é um termo que resume suas qualidades pessoais e morais. Ele tinha o selo da perfeição e era perfeito na beleza. Ele era perfeito ou irrepreensível em seus caminhos desde o dia em que foi criado até o seu primeiro pecado. Embora tenha sido expulso de sua posição exaltada, Satanás manteve uma grande dignidade. O trecho indica que sua influência e poder eram sentidos. Esta é uma lição que tanto você quanto eu devemos aprender. Muitos cristãos ainda não aprenderam a se curvar mesmo a Deus. Você e eu, meu amigo, somos criaturas, e Ele é o Criador. O que nos dá a você e a mim o direito de questionar qualquer coisa que Ele faça? Não me entenda mal, todos nós lutamos com dúvidas, mas devemos reconhecer que Deus é tanto o Criador quanto o Redentor, e Ele é aquele que cuida de nós. Nos homens forem chamados a prestar contas, o Senhor Jesus Cristo dirá: Vocês disseram, Senhor, Senhor, mas vocês não fizeram o que eu ordenei. Cada um seguiu o seu próprio caminho e fez o que era certo aos seus próprios olhos. Essa é a imagem da humanidade. E você, como estou me saindo hoje? Que exemplo Miguel, o arcanjo, é para nós? Quaisquer que tenham sido os planos de Satanás, sabemos que não poderiam ter sido bons, ele rouba, mata e destrói. Embora essas estratégias não pareçam sutis, Satanás pode fazer até mesmo o roubo, a morte e a destruição parecerem sutis. Ele tem o poder de roubar a palavra de Deus do coração de qualquer pessoa que a ouça, perguntando: será que Deus realmente disse? Agora, de acordo com esse relato, Miguel se levanta em defesa de Moisés e com zelo de espírito reto e ousado diz a Satanás: O Senhor te repreenda. Número 2. A guerra no céu rompe, com Miguel e seus anjos de um lado e o dragão e seus anjos do outro. Isso ocorre no meio da tribulação, Apocalipse 12, versículo 7. E houve guerra no céu, onde Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos lutaram. No entanto, eles não foram fortes o suficiente e não prevaleceram. Não se encontrou mais lugar para eles no céu. O grande dragão foi lançado fora, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, aquele que engana e seduz todo o mundo. Ele foi lançado à terra, juntamente com seus anjos, Apocalipse 12, versículos 8 a 9. O dragão é completamente derrotado, perdendo sua posição, e ele e seus seguidores são lançados à terra. No entanto, esse não é o destino final, Apocalipse 20, versículos 1 a 3. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Após 1000 anos, o diabo é solto por um pouco de tempo, mas no final, é lançado no lago de fogo e enxofre, juntamente com a besta e o falso profeta, sendo atormentados para sempre. Apocalipse 20, versículo 10. O relato de João continua, destacando a vitória sobre o maligno pelo sangue do Cordeiro e pela fidelidade ao testemunho de Jesus. Apocalipse 12, versículos 11 a 12. Os crentes venceram e conquistaram, renunciando até mesmo às suas vidas em prol da fé. Alegrai-vos, céus e habitantes celestiais. Mas na terra e no mar, o diabo desceu com grande ira, sabendo que tem apenas um curto período restante. Apocalipse 12, versículo 12. Os crentes têm um advogado divino, Jesus Cristo, que intercede por eles diante de Deus. Satanás, o adversário, pode tentar erradicar o povo de Deus, mas Jesus Cristo é o bom pastor, oferecendo proteção, confissão e coragem. 1 João 2, versículo 1 ou João 10, versículos 11 e 14. A estratégia contra os ataques de Satanás inclui a proteção pelo sangue de Cristo, a confissão da palavra de Deus e a coragem derivada do amor a Jesus, mais do que a própria vida. Satanás continua seus ataques, mas os crentes devem permanecer vigilantes, prontos para a guerra espiritual. 1 Pedro 5, versículo 8. Miguel e as forças celestiais derrotam Satanás, que, enfurecido, parte para travar guerra contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e sustentam firmemente o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, versículo 17.
O confronto é um mal necessário para retificar, purificar e unificar a comunidade. Além disso, a Bíblia nos conta sobre outros anjos e seus propósitos. Ao contemplarmos a batalha cósmica entre Miguel e Satanás, entre o bem e o mal, somos confrontados não apenas com uma narrativa antiga, mas com uma reflexão atemporal sobre a natureza da submissão, da fidelidade e da batalha espiritual que todos enfrentamos. Em meio às tramas do invisível, a atitude de Miguel, o arcanjo, ressoa como um eco para nossas próprias jornadas. Diante das tentações que assolam nossa existência e das acusações que ecoam em nossas mentes, a pergunta que ecoa é: como nós, como Miguel, escolhemos enfrentar as adversidades? Podemos encontrar coragem para resistir à presunção e confiar na repreensão do Senhor, ou sucumbiremos à tentação de proferir julgamentos precipitados? O exemplo de Miguel é uma chamada à reflexão sobre a submissão à vontade divina, reconhecendo que mesmo os seres celestiais, em toda a sua glória, escolhem se curvar diante da soberania do Altíssimo. Em um mundo repleto de desafios e tentações, a história de Miguel e Satanás nos desafia a olhar além das aparências, a buscar a sabedoria divina e a escolher o caminho da submissão humilde. À medida que enfrentamos nossas próprias batalhas diárias, podemos nos inspirar na coragem de Miguel e na sua submissão reverente ao Senhor. Que possamos encontrar força no reconhecimento de que, mesmo nas esferas celestiais, a verdadeira vitória é alcançada não pela presunção arrogante, mas pela confiança inabalável na repreensão do Senhor. Que esta reflexão sobre a batalha celestial ressoe em nossas vidas, levando-nos a escolher o caminho da humildade, da confiança e da submissão diante do eterno embate entre o bem e o mal. Que possamos ser como Miguel, resistindo com coragem às artimanhas do inimigo, e encontrar nossa força na confiança inabalável na repreensão do Senhor, pois, assim como Miguel, somos chamados a enfrentar as batalhas com a certeza de que a verdadeira vitória é encontrada na submissão à vontade divina.